Bom dia, gente. Tá tudo bem com vocês? Na graça e na paz e na unção, né? Glória a Deus. Podem tomar assento em nome de Jesus. Chegamos hoje na última ceia do ano, né? O ano de 2026 praticamente já foi, né? De 25, perdão. 2025 já praticamente já foi. E vamos iniciar aí, né? Já preparar para iniciarmos um novo ano, uma nova fase, uma nova etapa na nossa vida, tá bom? Então vamos lá na mensagem, meus amados. Eu quero meditar aqui com vocês. Eu comecei essa mensagem ontem com os obreiros e já desde segunda-feira Deus vem falado do meu coração. E olha só, queridos, uma mensagem assim, é um tema um pouco forte, um tanto forte, né? Impactante, e a verdade é que talvez nem todos estejam prontos, preparados para ouvir o que eu vou falar aqui. As pessoas, na verdade, não querem ouvir isso, né? Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa palavra que sai da boca de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, tá bom? E a mensagem de hoje é imoralidade ou promessa. Amém? Imoralidade ou promessa, não tem como escolher os dois. Ou a gente vive a promessa de Deus, ou a pessoa vive nas práticas mundanas. Então, nós temos que tomar decisões na vida. E põe para mim, Gorete, por favor, na versão corrigida, na NBV. NBV, que é a Nova Bíblia Viva. Vamos lá. É isso mesmo? Segunda de Pedro 2:2. Deixa eu pegar aqui se eu anotei certo. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui. Perdão, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pronto, tá aqui, ó. É aqui a mensagem. Vamos lá. Que a graça e a paz aumentem. Olha lá, meus amados. Cada vez, vamos ler em voz alta, cada vez mais. Repita assim comigo: graça e paz. Que a graça e a paz aumentem cada vez mais. Amém? E como que a graça e a paz vão aumentar na nossa vida? Pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Amados, olha só. Por que o povo perece? Por que as pessoas estão fracassando? Né? Fracassam diante do diabo, do inferno, enfim, das situações. Elas, meu Deus, eu não sei o que fazer para vencer. Qual que é a raiz, né, que leva as pessoas a fracassarem? A falta de conhecimento. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Coloca ali para mim, Gorete. 4:6, vamos lá. O meu povo, vamos lá? Olha aqui para o pastor, não está falando do ímpio, não. Não está falando daquela pessoa que não teme a Deus. Ele está dizendo aqui, ó, o meu povo é destruído porque não me conhece. Continue lá. Porque não me conhece. E a culpa é de vocês, sacerdotes. Prossiga. Porque se recusam a me conhecer. Irmãos, então olha só, as pessoas estão se recusando a conhecer Deus, as pessoas estão aceitando qualquer palavra, as pessoas estão aceitando palavras que vêm para massagear o ego, estão deixando de buscar Deus verdadeiramente, você está entendendo? E por isso estão sendo destruídas, e por isso estão sendo, né, estão perecendo. Então olha só, volta o início ali do versículo, né? O meu povo, vai lá, o meu povo é destruído porque não me conhece. Mas olha só, por que está faltando conhecimento, irmãos? Quando a Bíblia fala que a terra está cheia do conhecimento do Senhor, não é verdade? Porque às vezes não estamos buscando conhecê-lo verdadeiramente. Olha só, esse ano nós fizemos a leitura da Bíblia em um ano. Eu pergunto aqui para você,
Quem terminou a leitura da Bíblia esse ano? Não é? Olha só, um crente que nunca leu a Bíblia inteira na vida, às vezes acontece. Tem gente que está na igreja há anos, anos e anos, e ela nunca leu a Bíblia inteira na vida. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Podemos dizer isso é imoral, não é? Ah não, pastor, mas eu conheço versículos da Bíblia. Conhecer versículos da Bíblia é uma coisa, conhecer a Bíblia é outra coisa. Então, às vezes, esse conhecimento raso leva as pessoas a serem destruídas. Então, você quer ter a graça e a paz de Deus aumentando na sua vida? Conheça Deus. E como que nós vamos conhecer Deus? Mateus 22, 29, coloca ali para mim, Gorete, põe na corrigida, Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras. Tem filho de Deus aqui? Tem filha de Deus aqui? A pergunta que eu falo é, você conhece as Escrituras? Ou você conhece apenas alguns versículos? Não é? Irmãos, tem gente cometendo crimes, tem gente cometendo delitos, às vezes com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta ter uma Bíblia e não conhecer ela, tem que conhecer. Então Jesus está falando aqui, ó, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, continue lá, nem o poder de Deus. Duas coisas que nós temos que conhecer: Bíblia, Escritura, e conhecendo isso aqui, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conhecer o poder de Deus, amém? Você vai conhecer a graça de Deus, o poder de Deus. O poder está aqui, irmãos, o poder do Espírito Santo está aqui. Quando você tem a revelação, não é o que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro, sobre essa pedra você vai edificar, e as portas do inferno não prevalecem. Irmãos, tudo que você edifica sobre isso aqui, ó, o inferno não prevalece, o diabo não prevalece. Então olha só, tem muitas pessoas pecando, errando, perecendo, porque não conhecem isso aqui. E olha só como que o diabo é sujo. Vamos lá para Mateus capítulo 4, versículo 1, Mateus 4, 1, olha só, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, para onde que o Espírito conduziu Jesus? Para o deserto. Olha só, o deserto tem vários propósitos. Tem desertos que Deus nos leva para crescer, tem desertos que Deus nos leva para amadurecer. Agora Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O João Batista, por exemplo, cresceu no deserto, ele desenvolveu no deserto, mas Jesus estava sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha o que vai acontecer com Jesus, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. É óbvio que Jesus estava com o quê? Com fome. Jesus teve fome, deveria estar morrendo de fome, é ou não é verdade? Às vezes a gente fica um pouquinho sem comer, já dá fome, não é assim? Você passa ali umas horinhas sem comer, meu Deus do céu, já bateu aquela fome, né? O estômago já começa. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, irmãos, não comeu nada, não bebeu nada. E olha como que nós estamos diante de um inimigo, irmãos. Se tem uma coisa que o diabo não é burro. O diabo, ele é extremamente inteligente
e extremamente estrategista. Bobo, me desculpa, é quem não conhece a Bíblia, é quem não conhece a palavra de Deus. Porque o diabo, ele é estrategista ao extremo. Olha só, o que acontece? Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Depois teve o quê? Fome. Em outras palavras, passaram os 40 dias e os 40 noites, acabou a consagração de Jesus. Repare que o diabo não vai aparecer quando Jesus estava se consagrando. O diabo não apareceu no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 40º dia. Ele aparece quando Jesus encerra o seu período de consagração. Sabe quando a pessoa fala assim, tem aquela sensação de dever cumprido? Pronto, já fiz a minha obrigação. Eu já fui no culto domingo de manhã, eu já fiz a minha oração, eu já cumpri o meu papel religioso, agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. O diabo aparece exatamente nessa hora. Olha só, Jesus estava com fome, depois da consagração, e chegando-se a ele quem? O tentador. O tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Irmãos, olha só, além do diabo aparecer na hora certa, ele ainda tenta mexer com o ego, a espiritualidade das pessoas. Jesus estava na extrema santidade, sim ou não? E aí vem o diabo e fala assim, ó, se tu és filho de Deus, estou vendo que você é, se tu és um filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Jesus estava com fome, 40 dias, 40 noites sem comer. O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Oi? Comida? Pão? Sim ou não? Sim ou não? Não. O diabo estava oferecendo pedra. E tem muita gente em nome de Deus orando para transformar pedra em pão, irmãos. Mas por que você vai encontrar gente até dentro da igreja orando para Deus transformar pedra em pão? Por que a gente vai encontrar? Às vezes até crentes, religiosos, pessoas que confiam em Deus, fazendo a oração para que se transforme pedra em pães. E aí? Eu uso isso muito para a vida sentimental, né? Está lá um rapaz solteiro, a moça está solteira, e ela encontra lá uma pessoa que fala assim, meu Deus, é o amor da minha vida, mas o coração é pedra. Mas o coração não teme a Deus. Não, Deus, mas eu vou orar para essa pedra transformar em pão, vai se transformar no pão, e vai lá e se arrebenta. Mas por que mandou a pedra se transformar em pão? Por que as pessoas fazem essa oração? E aí? Você vai encontrar gente mandando pedra transformar pão. Por quê? Que silêncio, meu Deus do céu. Pode chutar, ainda que manda lá na arquibancada, não tem problema não. Como? Exatamente, quem falou isso aí? Aqui, ó. Porque não conhece a Bíblia, irmãos. O diabo fala, olha só, o diabo usa um argumento, se tu és filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pães. E por que Jesus não mandou transformar em pão? Continue. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Jesus rejeitou aquilo
porque ele conhecia a Bíblia. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Mas olha como que o diabo ele é estrategista ao extremo, irmãos. Olha como que ele é estrategista ao extremo. Opa, peraí, eu estou diante de alguém que conhece a Bíblia. E aí o próximo nível de tentação, o diabo vai usar a Bíblia. Olha o que vai acontecer ali. Prossiga. Continue, né? Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou para a grande Babilônia. Sim ou não? Sim ou não? O diabo o transportou, né, para uma balada, uma boate. Sim ou não? Não. O diabo o transportou para onde? Para a cidade santa. Aonde precisamente? E colocou-o sobre aonde? O pináculo do templo. O diabo levou Jesus para a igreja. O diabo não levou Jesus para o mundão, ele levou Jesus para a igreja. O segundo nível de tentação de Jesus Cristo não foi nas coisas da carne, foi nas coisas espirituais. Tem gente que quando o assunto é as coisas carnais, ela consegue vencer, ela consegue resistir, mas tropeça nas questões espirituais. Por quê? Porque quer ser mais santa, mais justa, mais correta do que todo mundo. Então o diabo transporta Jesus para a cidade santa e coloca Jesus aonde? No pináculo do templo, no topo do templo. E na igreja, qual é a tentação satânica? Bíblia. Tem muitas pessoas que não conseguem discernir quando é Deus falando, quando é o diabo e quando é o homem. Olha o que o diabo propõe. Disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O que estava escrito? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. O que o diabo estava citando aqui? Continue: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos. O que o diabo estava citando aqui? Os Salmos 91. O poderoso Salmo 91. Que todo mundo conhece. Você vai ver o Salmo 91 entre os crentes, os católicos, os espíritas, os umbandistas, na macumba, na feitiçaria. Às vezes você chega lá num terreiro, você vai ver uma Bíblia aberta nos Salmos 91. Teve uma vez eu fui pregar em Fortaleza, esse ano. Eu estive em Fortaleza pregando. E a gente parou para dormir numa cidadezinha pequena. Ficamos num hotelzinho ali e tal. E aí quando eu entrei lá na portaria do hotel, tinha exatamente uma Bíblia aberta no Salmo, não estou criticando, mas é uma prática comum entre as pessoas. Uma Bíblia aberta no Salmo 91. E o que me chamou a atenção? A página do Salmo 91 estava toda amarelinha. E o resto da Bíblia estava toda branquinha. Sabe quando a Bíblia está novinha e só o Salmo 91 está amarelinho, tudo empoeirado? Irmãos, a Bíblia boa não é aquela Bíblia que é nova, não. Um pregador dizia, né, quando o livro, né, esse livro está caindo aos pedaços, cheio de marcação, cheio de tal, é sinal que o dono não está. Amém? Então, quando a sua Bíblia está lá toda marcadinha, toda velhinha, mas você usa, você lê ela todo dia, você anota aqui, anota lá, você tem prazer em meditar na lei do Senhor, e na lei você medita dia e noite, é sinal que o dono dela não está caído. Agora, quando a Bíblia está novinha, não é? Pode ser
que essa pessoa acabe tropeçando. Então o diabo, ele vai usar a palavra de Deus. Ele vai usar a palavra de Deus. O Salmo 91. E quantas pessoas fariam isso, irmãos? Não, pode deixar que eu vou me jogar. Pode deixar que eu vou me jogar. A minha mãe está aqui, ó. Não sei se a minha mãe vai lembrar disso. Faz muito tempo, mas eu lembro. Lembra do Marcelo, mãe? Né? Minha mãe está aqui, ó. Eu tinha um colega, há muito tempo, nem sei como que ele está, nem sei onde que ele está agora, se está no Paraná, né? E uma vez eu estava pregando o evangelho, eu estava assim, novo, me convertendo, sabe que você está ali, né, apaixonado pela palavra de Deus, e eu estava falando assim, ó, Jesus cura, Jesus faz milagre, porque o meu Deus, e eu fui curado, irmãos, eu não estava falando de algo que eu ouvi, eu estava com uma gripe eu tossindo, 1 semana, 2 semanas, e tomava um monte de remédio, nada, e aí eu fiz uma oração, falei, Jesus, se a tua palavra é verdadeira, o Senhor vai me curar agora. E aí vinha aquela vontade de tossir, vontade de eu me segurando, acho que deu uns 2 minutos, de repente, zerou. Eu falei, caramba, eu fui curado, Jesus me curou, isso aqui é verdade. E aí eu fui contar esse testemunho para um amigo meu, eu cheguei para ele, falei, rapaz, olha, eu estava assim, Jesus me curou e tal, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ele falou, eu não acredito nesse negócio de cura não, eu não acredito nisso, já que o teu Jesus cura, então faz o seguinte, vai lá, pega uma AIDS, ele falou isso aqui para mim, ó. Vai lá, pega uma AIDS, e manda o teu Jesus te curar. Na hora eu travei, aí eu fui falar com a minha mãe, não sei se a senhora lembra, eu falei, mãe, ele falou isso, e agora, o que eu faço? Aí minha mãe falou assim, filho, está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Já pensou se, né, dá uma loucura, então eu vou mostrar para esse meu amigo que Jesus cura, eu vou ali pegar uma AIDS, me dá um sangue aí, bota o teu sangue aqui, bota no meu aqui, ó, eu vou pegar a AIDS e quantos se jogam, irmãos? Quantos fazem aquilo que o diabo manda fazer? Não, mas é o Salmo 91, Deus está falando que vai me segurar, então eu vou me jogar, porque Ele vai me segurar, eu quero ver se esse é Deus de verdade, a pessoa se joga e se arrebenta. Mas a Bíblia, usaram a Bíblia, a palavra de Deus, nem toda palavra, nem todo versículo, sai da boca de Deus. Aquele Salmo 91 não estava saindo da boca de Deus, estava saindo da boca do diabo. E olha só, e tem gente aceitando a palavra de Deus, que vem da boca do diabo, e se jogando, e se lançando, e se arrebentando na vida, e sendo destruída. Por quê? Faltou conhecimento. Faltou conhecimento. Falta conhecimento. Por que Jesus não se jogou, irmãos? Olha lá, a resposta está aqui. Continua. Disse Jesus, aleluia, também está escrito, não tentarás o Senhor, meu Deus. Por que Jesus não se jogou? Porque ele lia a Bíblia, porque ele conhecia a Bíblia. Então isso aqui é uma lição para a gente, irmãos. Filho de Deus, que não conhece a Bíblia,
que não conhece a palavra, vai perder para o diabo. O diabo vai conseguir prevalecer na vida dela. E por que vai conseguir prevalecer na vida dela? Porque ela não conhece a palavra. Ah, mas foi um versículo que me falaram, foi alguém que usou o nome de Deus. Mas aquela palavra não veio da boca de Deus. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Repito, nós estamos terminando mais um ano. Será que você esse ano conseguiu ler a Bíblia inteira? Não é? Eu terminei a minha leitura já há 3 dias atrás. Eu já comecei a ler Gênesis novamente. O ano que vem nós vamos fazer a leitura em 1 ano, só que na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Não é? Os membros enfim, é membro, mas obreiro e pastor eu fico em cima. Leia a Bíblia. Amém? Leia a Bíblia. Cresça na palavra. Quem está entendendo isso? Então olha só, me desculpa, um filho de Deus que não conhece a Bíblia, vai apanhar na vida, vai apanhar para o diabo, e às vezes vai fazer até o que o diabo está sugerindo, porque o diabo usou a Bíblia e conhece a Bíblia mais do que ele. Nós temos que conhecer, irmãos, conhecer e prosseguir em conhecer. Quem está entendendo isso? É sobre isso. Conhecer e prosseguir em conhecer. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo não consegue vencer Jesus no campo da religiosidade. O que o diabo vai fazer, irmãos? Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, vamos lá, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Continue. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, o diabo tem poder para fazer as pessoas crescerem, enriquecerem na vida, sim ou não? Sim ou não? Meu Deus do céu, vamos lá, sim ou não? Sim ou não? Sim. E a resposta é sim. Olha só, existe aquela riqueza, aquela prosperidade que Deus dá. E existe a riqueza que o diabo dá. O diabo estava falando: Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo o que você quiser. Você vai ter tudo. Você vai ter toda a glória desse mundo. E existe, irmão, tem gente que faz pacto, tem gente que vende a alma, tem gente que vende a família dela, tem gente que entrega carro, pega carro e lança no mar, carro zero no mar, para poder conseguir riqueza, e consegue. Eu vou mostrar para você na Bíblia que tem gente que faz isso e consegue. Vamos lá, Apocalipse. Alguém fala assim: o diabo não dá nada para ninguém, mas a Bíblia diz que ele dá. Só que há uma diferença entre a riqueza que Deus dá e a riqueza que o diabo dá. Há uma diferença gigantesca. Jó, quem já ouviu falar do Jó da Bíblia? Jó era miserável, sim ou não? Não. Jó era o homem mais rico da terra de Uz. Só que quem fez Jó prosperar foi Deus. Deus chega para Satanás e fala assim: você está vendo, Satanás? Observaste o meu servo Jó, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E aí o diabo joga na cara de Deus: ah, Deus,
Também o Jó vai temer o Senhor à toa, de balde? O Senhor não o cercou de bens, a obra da mão dele está prosperando, está tudo dando certo na vida dele? É claro que ele vai te temer. Experimenta tocar na vida dele, arrancar tudo, eu quero ver se ele vai te servir. Deus falou para o diabo: Satanás, está na tua mão, vai lá e faz o que você quiser. E o Jó não virou as costas para Deus. E sabe o que aconteceu no final? Ele se tornou 2 vezes mais rico, mais próspero. A Bíblia diz que Deus o abençoou e deu 2 vezes em dobro tudo que o diabo tinha tirado, mas aquela prosperidade vinha de Deus. Agora, a prosperidade, não é nem prosperidade, a riqueza do diabo, que prosperidade é de Deus. Ser rico não quer dizer ser próspero. A riqueza que o diabo dá é acompanhada de imoralidade. A pessoa está lá tem dinheiro na conta para dar e vender, mas está com o nariz tudo estourado por causa da cocaína. É ou não é verdade? A pessoa tem dinheiro para dar e vender, mas o fígado dela está todo estourado por causa da cirrose, porque ela é cachaceira, não consegue largar a cachaça. A pessoa tem dinheiro para dar e vender, mas o camarada tem lá 5, 6, 10 amantes, tem filho espalhado para tudo quanto é canto, porque é uma riqueza imoral. E o diabo dá esse tipo de riqueza para as pessoas? Dá. Só que isso custa a alma. E tem gente que está disposta a vender a alma. Pastor, que palavra dura é essa? E vai pegar fogo ainda mais. Aperta o cinto aí. E se não conseguir ouvir, a porta está ali, ó. Apocalipse capítulo 18. Versículo 1, na NBV. Eu falei a palavra, é imoralidade ou promessa. Não tem como escolher os dois, irmãos. Pastor, estou vendo a pessoa cheia de dinheiro, mas ela vive uma vida imoral. Quem deu para ela foi o diabo, não foi Deus. Agora comece a ver a alma dessa pessoa como ela está. A pessoa está com a alma definhando, irmão. Uma pessoa amargurada, não tem paz, é depressão, coração acelerando. Eu tenho que tomar um monte de remédio porque eu não consigo dormir à noite. Agora a pessoa que é rica com Deus, glória a Deus. Ela dorme tranquila. Ela dorme até numa pedra, irmão. Amém? Olha só, depois de tudo isso, eu vi outro anjo na NBV, né? Anjo descer dos céus, com grande autoridade, e a terra ficou brilhante como o seu esplendor. Isso aqui é o final. Tudo vai ser revelado, irmãos. E ele deu um poderoso brado, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou, vamos lá, um esconderijo do que, igreja? De demônios, uma toca de espíritos imundos e de toda espécie de aves, que são demônios, que a Bíblia fala, Jesus fala que são as aves dos céus, e feras impuras. Olha só, caiu a Babilônia, uma toca de demônios. Uma toca de demônios. O que é essa toca de demônios? Né? Demônios impuros e detestáveis. E o que esses demônios impuros e detestáveis fez? Porque todas as nações beberam o vinho mortal. Tem muita gente bebendo desse vinho. Dos prazeres, da luxúria, da ganância. Sabe? Ela tem condição, ela pode abençoar alguém, ela pode abençoar a obra de Deus, mas ela não faz, porque ela só quer para ela. Então tem muita gente bebendo desse vinho, né, dessa mortal, tremenda imoralidade dela, vivendo na imoralidade mesmo, no pecado assumido, na prática pecaminosa assumida. Olha só, os governantes da terra, tem muitos governantes que já se prostituíram com esse espírito. E vou dizer mais,
Tem muitos governantes que só governam por causa desse espírito da Babilônia, que fizeram pactos, que entregaram a vida, que fizeram lá derramamento de sangue, que fizeram a cabeça, para poder viver a glória desse mundo. Mas não é só governantes, políticos, autoridades e etc e tal. Olha só, se prostituíram com ela, continue. E negociantes do mundo todo se tornaram o quê? Ricos, com toda a sua vida luxuosa. Essa riqueza não vem de Deus, irmãos. A riqueza que vem do mundo é uma riqueza acompanhada de imoralidade. Aí você vê a pessoa na imoralidade, no pecado, ali naquilo que Deus abomina, que Deus condena, e a pessoa está lá, vivendo uma vida luxuosa. Quem deu isso? A Babilônia, os demônios, os espíritos. Mas ao mesmo tempo que o diabo permite a pessoa viver uma vida luxuosa, o interior está arrasado, irmãos. O interior está destruído. Acabado. Vamos voltar ali para a carta de Pedro. Graça e paz sejam o quê? Sejam multiplicadas. Mas como que a graça e a paz do Senhor? Olha só, irmãos, não tem coisa melhor do que você ter paz, do que você dormir em paz, do que você acordar em paz, do que você trabalhar em paz. Amém? Pastor, o mundo está virado do avesso, eu tenho tanta coisa para resolver, mas quando eu vou dormir eu tenho paz, graça e paz multiplicada. Mas o que multiplica a graça e a paz na nossa vida? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, aleluia. Quem conhece Deus, quem conhece Jesus, tem graça e tem paz multiplicada. Mas não é só graça e paz multiplicada. Pastor, a paz não paga minhas contas. A graça não paga minhas contas, mas a prosperidade que vem de Deus te ajuda a pagar as tuas contas. Amém? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Visto, põe na NBV, Gorete. NBV. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, olha para quem está ao seu lado e fala assim: você tem que conhecer melhor o seu Deus. Amém? Irmão, a gente tem que conhecer melhor nosso Deus. E a gente só vai conhecer aqui, ó. É aqui que Ele se revela. Amém? À medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder. Olha o que Ele vai dar. Não é pelo poder da Babilônia, nem pelo poder dos demônios, pelo seu grande poder. O que, igreja? Vamos ler em voz alta aqui? Tudo quanto vocês o que? Necessitam, aleluia. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus, pelo seu grande poder, vai te dar tudo o que você necessita. Deus dá, irmãos, tudo o que você necessita. Pastor, estou precisando de um plano aqui de saúde, tal, Deus vai lá e abre a porta para você. Pastor, estou precisando aqui de saúde, de cura, eu estou com a vida debilitada, você ora, você crê no Jesus Cristo, que morreu há mais de 2000 anos atrás, que levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades, quando vê você está bem. Jesus Cristo te dá saúde. Pastor, eu só preciso de saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Ele vai dar a você tudo o que você necessita. Olha aqui para o pastor Helder. Não para viver uma vida luxuosa de ostentação, não. Mas olha lá, para viverem uma vida cheia de piedade.
Quanto mais você tem, mais temente a Deus você fica, menor você é. Você tem prazer em abençoar, você é aquela pessoa generosa. Se você vê alguém perecendo, padecendo, você vai lá, estende a mão e ajuda, para você viver uma vida cheia de piedade. O que é a piedade? É o temor de Deus, irmãos. É aquele temor que nos constrange. Amém? Você vai começar a ter pescas maravilhosas na sua vida. E essas pescas maravilhosas vão deixar você constrangido. Você fala: meu Deus, eu não sou digno disso. Não foi o que aconteceu com Pedro? Ele lançou a rede, uma grande quantidade de peixes, eram tantos que nem cabiam no barco dele. E ele fica envergonhado: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ele se tornou um homem piedoso, diga glória a Deus. Então olha só, a riqueza que vem do diabo torna as pessoas insaciáveis pelo pecado, pela luxúria, pela vaidade, pelas coisas do mundo. A riqueza que vem de Deus nos torna piedosos, cada vez mais piedosos. Amém, igreja? E olha lá, Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude, aleluia. Irmãos, não tem como, olha aqui para o pastor Helder, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, que vive a vida piedade, amém, que pratica a palavra de Deus, perder para o diabo lá fora. Não existe isso, irmãos. Ah, mas os filhos das trevas estão melhor do que eu. Nunca! 1000 vezes nunca. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus que me dá todas as coisas. Nós servimos a um Deus que nos abençoa com força, irmãos. E às vezes esse Deus não está abençoando com força. E aqui eu não vou fazer julgamentos, mas existe algo que precisa ser tratado no meio da igreja. Você vai encontrar pessoas que deixaram o altar para servir as entidades, os encostos. Você vai encontrar pessoas que saíram do círculo de oração, porque estavam no círculo de oração, mas com uma vida miserável, para poder servir aos encostos, e vive uma vida luxuosa. Por quê? Porque para o diabo dar luxo para as pessoas, pouco importa se a pessoa pratica ou não a imoralidade. Ele quer que a pessoa, quanto mais imoral, melhor. Então Deus está falando aqui, ó, eu posso dar tudo para vocês, muito mais do que o diabo lá fora, só que existe uma condição. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Participantes da sua glória e virtude, prossiga, vamos lá. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu, aleluia. Olha lá, vamos lá em voz alta, igreja. Todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Olha aqui para o pastor Helder. Deus tem rica e maravilhosa promessa, sim ou não? Deus pode nos abençoar muito mais do que aqueles que servem aos espíritos lá fora, sim ou não? Com toda certeza. Mas qual que é a condição? Para nos salvar da imoralidade e dos desejos desse mundo, e nos fazer participantes da natureza divina. Não tem como uma pessoa que diz que é de Deus, está no círculo da oração, e está com o vício da prostituição, da prática errada, às vezes coisa que ninguém sabe, ela está com a mente toda poluída, mas ela vem na igreja domingo, ela cita o Salmo 91, eu trouxe o meu dízimo, eu trouxe a minha oferta, mas por que eu não estou prosperando? Fuja da imoralidade. Deus vai te dar tudo. É pesado isso, mas é verdade. Deus está falando, eu posso te dar tudo, assim como eu honrei Abraão, Isaque, Jacó, Salomão, Davi e todos que vieram.
Eu faço isso para você, para que você fique livre da imoralidade. E a pergunta que eu faço aqui: imoralidade ou promessa? Isso já não está nas minhas mãos. Amém? Deus faz tudo, irmãos. Muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Volta ali, esse trechinho. Isso aqui é muito forte. Para nos salvar da imoralidade. Você quer prosperar na vida? Está disposto a abandonar sua novelinha? Que ensina a pecar, adulterar, trair? Quer prosperar na vida? Está disposto a abençoar aqueles conteúdozinhos da internet picante, que deixa a pessoa a sensualidade, o coração, né, a carne aflorada, e ela não consegue nem meditar na palavra de Deus? Está disposto a viver longe da luxúria, do pecado, da prostituição? Deus te dá tudo. Para vos salvar da imoralidade e dos desejos desse mundo. Isso aqui é o mais precioso, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. 1000 vezes aleluia. Eu me empolgo com isso, irmãos. Eu te dou tudo, 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 tudo e mais um pouco. Só que Ele dá o que o diabo não pode dar, irmãos. O que ninguém nesse mundo pode dar. E fazer-nos participantes do que, igreja? Da natureza divina. Nos tornamos corpo de Cristo verdadeiramente. Aquele que é de Deus, que é natureza de Deus, que faz parte da natureza de Cristo, o diabo não toca. Não tem como, irmãos. Ele nos faz participantes da natureza. E sabe o que é isso? É você ser um pedacinho de Jesus nessa terra, para andar em santidade, verdade, piedade e amor. Amém? Escolhido escolhe. O que tem travado as promessas de Deus na sua vida? E nós temos que ser verdadeiros, irmãos. O Isaías foi extremamente verdadeiro. Ai de mim que eu estou perecendo. E não é culpa do governo, culpa do professor, do pai, da mãe, do tio, da tia, do pastor, da igreja. Não, o culpado sou eu, porque sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus foi lá e santificou ele, e ele se tornou uma bênção. Amém? Então é uma realidade, irmãos. Nem todo mundo está disposto a pregar isso. Ah, pastor, eu prefiro uma igreja que é mais light, que eu posso fazer tudo que eu quero e... Cada um é cada um. Não é? Ah, eu prefiro, né, fazer uma coisa mais moderada. Jesus disse que o caminho é o quê? Apertado. Esses dias eu falava com a minha esposa, falei, Bruna, quanto mais Deus vai abençoando, mais estreito vai ficando o nosso caminho. Mais estreito, mais estreito, mais estreito, mais apertado. Amém? É assim.
mas é isso que nos mantém de pé. É isso que nos mantém firmes, vigilantes, o tempo todo. Amém? Esse é o caminho, irmãos. E a escolha? Eu já fiz a minha escolha. Amém? E cada um aqui é livre para fazer a sua própria escolha. Vamos ficar em pé, meus amados? Que palavra, né, meus irmãos? Essa é aquela palavra que vai mexer, não é? Imoralidade ou promessa. Eu fico com a promessa. E você também. Amém? Feche os teus olhos. Eleve seu pensamento em Deus. Oh, maravilhoso é o Senhor. Grande, 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 grande é o Senhor. Deus justo, Deus forte, Deus verdadeiro, Deus santo. Tremendo, tremendo é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Oh, te adoramos. Adore a Ele, igreja. Ele é o Deus de toda a santidade. Você quer ver Deus na sua vida? Santifica ela. Sem santidade não tem como ver Deus. Nós não podemos nos enganar. Não tem como viver na prática da imoralidade, dos desejos do pecado desse mundo e ter promessa de Deus. Santificar é separar. Não tem como viver uma fé misturada. A fé ecumênica. Nós temos que nos posicionar na fé, no mundo espiritual. Caminhos vão aparecer, oportunidades vão surgir. O diabo ofereceu pedra, mas Jesus não aceitou aquelas pedras, porque ele conhecia a palavra de Deus. O diabo ofereceu religião, mas Jesus não seguiu a religião satânica, porque conhecia a palavra de Deus. O diabo ofereceu o mundo e a sua glória, mas Jesus se recusou, porque sabia, e disse: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então nós estamos aqui para adorar o Deus vivo. Nós estamos aqui por Ele, aleluia, é Ele que nos moveu até aqui, é Jesus quem nos trouxe aqui, foi Jesus quem nos moveu aqui, Jesus quem trouxe você aqui. Nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui pela palavra, a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, meu Pai, nós te adoramos. Peça para Deus santificar a sua vida, tirar todo o pecado, toda a tristeza, tudo aquilo que está contaminando a sua mente, o seu coração. Às vezes conversa, gente que você acha que é de Deus e só vem para fofocar, falar coisa errada, falar groselha, e essas groselhas estão acabando com a sua fé. Não entra nessa não, filhinho, não entra nessa não, filhinha. O homem viverá não da palavra do fofoqueiro da igreja, ou do fofoqueiro do trabalho lá de fora. O homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que nós temos que nos alimentar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Por isso que o salmista dizia: bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. É você ler, meditar, refletir, e você vai trazendo para a sua vida. Você vai ser como uma árvore plantada a ribeiro, sobre os ribeiros. O fruto vem no tempo certo. Aleluia. O fruto vem na hora certa, as coisas começam a acontecer na sua vida na hora certa, meu amado, minha amada. No tempo certo, no momento certo. Oh, Ele é Deus. E a Bíblia diz que tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. Mas Ele não só vai prosperar os seus caminhos,
Ele te faz participante da natureza divina. Ele nos tira da natureza do pecado, da imoralidade, e Ele nos traz para a natureza divina. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Santifica, meu Deus, o teu povo. Ezequias orou e o Senhor santificou, meu Deus, a igreja. Santificou o povo, meu Pai. Santifica, meu Deus, os teus servos e servas. Santifica, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Santifica os lábios, os pensamentos, os olhos, do alto da cabeça à planta do pé. Santidade ao Senhor, meu Pai. 2026 será para nós o ano da redenção. Ah, maravilhoso é o Senhor. Coisas grandes esperam, irmãos. Coisas grandes nos esperam. Coisas maravilhosas. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Tudo que você semear nessa vida, seja no reino, seja na vida das pessoas, Deus vai colocar pessoas na sua vida para você abençoar essas pessoas. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você dar uma palavra. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você estender as mãos para ela, mesmo talvez você precisando de alguém que estenda as mãos para você, mas quando você estende a mão para alguém, Deus estende a mão dele na sua vida. Ele vai te dar tudo para você andar na piedade, no amor, no temor ao Senhor, na consolação do Espírito Santo. Ele vai te dar todas as coisas, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a razão da nossa herança. Oh Jesus, nós te adoramos, meu Pai, nós te adoramos, nós amamos estar na sua presença. Maravilhoso é o Senhor. Com as suas mãos bem levantadas, faça uma oração sincera para Deus. Peça para Deus santificar a sua vida. Peça para Deus te purificar. Você não veio aqui para Deus te acusar, não. Ele não é acusador, Ele é aconselhador. Ele mostra. A Bíblia é como um espelho. O espelho, você olha para ele e você vê as coisas boas em você, no seu corpo, mas você vê também as coisas ruins que você precisa melhorar. E a Bíblia exatamente, ela vai mostrar as coisas boas, mas ela vai mostrar também os nossos defeitos, para que a gente possa consertar. E quando há um conserto, quando há uma aliança, aleluia, Deus vem e se manifesta, Ele aparece. Maravilhoso é o Senhor. Pai, escute a oração dos teus filhos e filhas. Escute a oração, meu Pai, da tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Essa, meu Deus, é a minha oração para a tua glória. Amém.